Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. E olha só que coisa! O Rei Carmim, Rei Rubro, qual é a tradução correta? E o Rei Amarelo? Hoje vamos fazer um paralelo de literatura, depois da vinheta. Solta a vinheta! Hoje vamos começar, né? Fazendo aí uma pequena incursão, algumas lembranças minhas. Eu era um pirralho lá com os meus 20 anos, na época que me deparei com esse vilão cósmico pela primeira vez, né? Isso foi uns 13 ou 14 anos atrás, quando eu li a primeira vez aquele livro chamado Insônia. Foi a primeira vez que eu me deparei com o Rei Carmim. Eu vi essa tradução, também vi uma tradução como Rei Rubro, não vi até agora uma decisão aí a respeito de como as pessoas vão traduzir esse nome. Cada um traduz de uma forma. Se vocês souberem aí qual foi a tradução que ficou oficial aqui no Brasil, né? Eu pelo menos sempre observei a tradução como Rei Rubro nos livros da Torre Negra, até agora, de Stephen King. E eu fiquei pensando, mas que vilão assustador que é esse, né? Naquela época eu não tinha uma leitura tão profunda de Lovecraft e não conhecia esse horror cósmico tão bem, ou pelo menos não tinha prestado atenção nesse tipo de coisa. Agora, o que eu gostaria de fazer com vocês aqui agora, né? O que eu gostaria de expor hoje nessa análise? Eu queria começar explorando um conceito com vocês chamado intertexto. Né? Por que está acontecendo? Seria elementos de um outro texto que aparece em um texto aí, em um período histórico diferente. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui, né? Então, o que está acontecendo? Anos depois que eu li esse livro chamado Insônia e que eu me deparei com esse vilão, o Rei Rubro, estou usando essa tradução aqui agora, eu me deparei com um livro, né, por causa de um amigo meu, chamado O Rei de Amarelo. Fiquei pensando aqui, que coisa peculiar isso, né? Me parece que é um nome bastante próximo, tanto um vilão quanto o outro, né? Um rei e uma cor que predomina. Talvez seja uma coincidência ou não. Eu, como sou um crítico literário, né, uma cobra criada nesse meio, sei que não. Sei que coincidências assim não são uma coisa muito comum na literatura. Então foi fazendo uma leitura bastante atenta daquele livro, Insônia, do Stephen King, lá nos meus 20 anos. E depois, uma leitura bastante atenta da Torre Negra, a coleção que eu tenho aqui também na minha estante, que eu observei como é que funcionava o Rei Rubro, como esse vilão se desenvolvia, e depois fui ler esse livro do Rei de Amarelo. Agora aqui eu vou ter que fazer um pouquinho, uma pausa nesse conteúdo e entrar um pouquinho nesses domínios da história para explicar para vocês como é que a coisa acontece. Onde começa a literatura do Robert Chambers, né, que escreveu O Rei de Amarelo. Nós temos uma belíssima edição aqui no Brasil, que infelizmente me levaram embora essa edição. Emprestei o livro e a pessoa nunca mais me devolveu, não sei porque cargas d'água. Então eu não tenho o livro aqui, senão eu mostraria para vocês. Estou pensando em pôr na edição agora, daqui um pouquinho para que vocês vejam a capa, mas o fato é, O Rei de Amarelo é um livro bastante icônico à sua maneira, porque quando o Robert Chambers escreveu esse material no começo do século XX, ele fez um universo próprio, fez uma dimensão própria e é uma coisa muito misteriosa, né? Vamos por assim. Ele, esse escritor, ele viveu na França durante algum tempo, participou de algumas atividades lá, especialmente naquelas que envolvem a dimensão artística da coisa. Ele treinou a pintura, estudou as belas artes, né, como a quem diga, à sua maneira. Só que na época em que ele estudou todo esse conteúdo, ele presenciou uma época meio complicada, porque a França ela vivia na literatura que nós chamamos de decadentismo. Para quem não sabe o que decadentismo é, se quiserem procurar na Wikipédia depois, para saber de mais detalhes, mas a França, no final do século XIX, tinha acabado de perder uma guerra. E foi uma situação muito complicada, existia todo aquele sentimento de perda, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de nostalgia. Então, o Robert Chambers ele viveu esse tipo de contexto. Ele viveu esse tipo de amargura que o povo francês vivia naquela época. Então, quando ele escreveu O Rei de Amarelo, né, esse amarelo ele é um tom, é uma cor que ela representa o decadentismo na França naquela época. Porque era a cor daqueles cadáveres em decomposição,
porque era uma cor de muitas coisas que os franceses naquele tempo consideravam más. Muitas coisas assim ruins, né? Então esse é um ponto importante. Então, Robert Chambers, né, quando ele escreve esse decadentismo e traz esse movimento aí para a América do Norte e para toda a população que fala a língua inglesa, nós temos um mistério muito grande, né? Qual é a premissa desses contos? 3 ou 4, não tenho certeza agora, mas acredito que os 4 primeiros contos, eles dizem respeito diretamente ao Rei de Amarelo. Como? Né? Dentro desses contos primeiros, nós temos um mundo fictício, uma dimensão que ela é construída à parte da nossa, quase que completamente. É uma coisa assim um tanto quanto utópica. Então, nessa dimensão, eu não diria utópica, né? Porque se fosse uma dimensão utópica, nós não teríamos câmaras de suicídio nas ruas, né? Que é uma coisa que nós vemos já no primeiro e no segundo contos. A gente tem que tomar cuidado quando chamamos alguma coisa de utopia, né? Que é uma perfeição, ou distopia, que é justamente o contrário. Mas nesses 4 contos, em primeiro lugar, nós vamos ter aí esses personagens vivendo algumas aventuras aí do dia a dia, né? Algumas coisas. E nesse mundo fictício nós temos aí uma peça de teatro também fictícia. Essa peça de teatro, ela diz respeito ao quê, exatamente? É uma peça nomeada O Rei de Amarelo. Então, dizem as más línguas, né, dizem as lendas nesse reino fictício que é construído, que todas as pessoas que leem essa peça que foi escrita por um louco, elas enlouquecem e morrem depois de algum tempo. É uma peça que tem, assim, que contém toda a podridão, toda a decadência que existe de pior. Sabe, sendo uma peça fictícia, como o Necronomicon, que nós vamos tratar em um outro vídeo também, né, do Lovecraft, ela não existe. Mas, porém, todavia, contudo, alguns críticos literários e pesquisadores, né, da minha área também, foram, assim, devagarinho e fazendo aquele trabalho todo de arqueologia, eles conseguiram, em alguma medida, escrever aí algumas partes que eles puderam captar dessa peça de teatro nomeada O Rei de Amarelo, essa peça fictícia que existe dentro desse livro, né, vamos por assim. Aí eu me deparei com esse vilão, né, que posteriormente foi adotado pelo próprio Lovecraft, né, na dimensão mais onírica, pensando aqui. Né, o Rei de Amarelo, uma criatura assim que é toda misteriosa. Representa uma coisa muito má, né, tá geralmente associado à loucura. Né, nos contos que ele aparece diretamente, que as pessoas que leem essa peça de teatro acabam por falecer ou coisas horríveis acontecem, está sempre associado a alguma coisa, né, vamos por assim, metafísica, espiritual. Um vilão que ele é transcendente do mundo físico, né, que ele interfere no mundo físico de maneira indireta. Né, uma coisa que me chocou bastante, né, foi quando eu vi uma outra semelhança que existia entre o Rei de Amarelo e o Rei Rubro, que aparece no Stephen King. Né? Nós temos o símbolo do Rei de Amarelo. Ele apareceu em uma série. E agora eu não me lembro qual série foi exatamente que apareceu o símbolo do Rei de Amarelo. Mas aparece um símbolo e para quem gosta de Stephen King, para quem leu A Torre Negra, vai entender o que eu estou querendo dizer aqui agora, né? Porque nós temos uma imagem muito forte assim, né, do olho do Rei Rubro. Desse símbolo do Rei Rubro que aparece quando esse vilão assim quer deixar sua marca. Nós temos, né, na literatura kingiana muitos emissários do Rei Rubro. Se por um lado Voldemort, né, em Harry Potter tinha os Comensais da Morte, né, que eram emissários diretos dele, aqui no Rei Rubro nós temos os emissários do Rei Rubro, que vão aparecer e vão fazer assim, coisas horríveis em nome desse rei tão monstruoso. Quem não sabe, né, o Rei Rubro ele é uma entidade muito poderosa em Stephen King. Ele apareceu, salvo um engano da minha parte, um equívoco da minha parte, pela primeira vez ele apareceu no livro Insônia. Ele foi publicado em 93, eu não tenho certeza agora das datas, né? Se alguém souber, por favor, poste aí mais embaixo. Ou eu posso pôr na descrição do vídeo também, não sei, vamos ver como é que eu faço depois. Em todo caso, a aparição mais vigorosa do Rei Rubro vai ser na série da Torre Negra. Né? Nós tivemos 7 livros publicados, assim, com aquela linha cronológica toda acontecendo, e nós tivemos também um filme que foi produzido,
Mas nesse filme da Torre Negra, o Rei Rubro ele é citado superficialmente, né? Acho que eles pretendiam dar uma sequência, mas o filme ele não conseguiu abranger a riqueza da Torre Negra, né? Que são 7 livros, é uma coisa muito complexa. Mas tanto um vilão quanto o outro, agora voltando para aquele conceito que eu tinha falado, né? O intertexto, ou pensando um pouquinho, né, na linguagem da análise do discurso de uns camaradas meus da linguística da universidade, né? Nós temos uma interdiscursividade, ou seja, elementos de um personagem de um período histórico anterior se manifestam em um personagem aqui, no presente. Né? Então, nós temos um período distinto, historicamente falando. Né? O Robert Chambers estava lá no começo do século XX. O King, quando ele escreveu o Rei Rubro, foi no comecinho dos anos 90, sabe, talvez no final dos anos 80, acredito que tenha sido dessa forma. Então, nós temos 2 vilões que eles são assim, bem a forma Lovecraftiana, né? Uma herança direta de Lovecraft, é uma criatura cósmica. Vocês percebem que ele é um deus quase cósmico. O Rei Rubro, em Stephen King, ele tem a intenção de destruir a Torre Negra que ela sustenta, tem toda aquela proteção que existe ao redor do nosso universo, a nossa Terra. Para quem não conhece Stephen King, né, ele tem um universo compartilhado muito grandioso, né, são 60 e tantos livros conectados uns com os outros, e vários mundos possíveis. Stephen King explora muito isso na Torre Negra. Aqui, no entanto, o Rei Rubro, quando ele tenta destruir a Torre Negra com seus emissários, se a Torre Negra cai, todos os universos acabam, e o universo, os monstros, todas essas criaturas demoníacas, né, conseguem vencer o mal, o caos predomina. Né? Se nós formos observar com o Rei de Amarelo, ele também é um emissário do caos. E os dois têm essa semelhança. Uma semelhança entre essas 2 figuras, historicamente falando. São 2 criaturas cósmicas, 2 monstros que tentam em alguma medida trazer o caos para a humanidade, tentam destruir tudo e a todos. Então, essa memória histórica ela é trazida. O termo aqui, esse intertexto, bastante explorado pela literatura. Vocês conhecem isso em outros livros? Fica aqui a pergunta para vocês. Se souberem, não se esqueçam de pôr aí no comentário dos vídeos. Vamos começar uma discussão sobre isso. Vamos lá. Até a próxima. E a gente continua na nossa próxima aventura aqui literária, nessa conversa de bar literata, né? E a gente se vê. Até catapimbas!